Queridos irmãos, hoje vamos meditar sobre a vida de Gideão. Gideão foi um dos grandes juízes de Israel. Sua história está registrada nos capítulos 6 ao 8 do livro de Juízes. Gideão foi chamado por Deus em um período de profunda crise espiritual e nacional. Os midianitas oprimiam Israel já há 7 anos, destruindo as plantações e trazendo miséria para o povo. Em meio a esse cenário, Deus levantou um homem comum para realizar uma grande obra. A primeira lição que aprendemos com Gideão é que Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava escondido, malhando trigo no lagar para escapar dos inimigos midianitas. Mesmo assim, o anjo o saudou dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente." Aos olhos humanos, Gideão era um homem inseguro e sem destaque, mas Deus via nele um libertador. Isso nos ensina que Deus não nos chama por aquilo que somos hoje, mas por aquilo que podemos nos tornar em suas mãos. A segunda lição é que Deus usa pessoas humildes. Gideão respondeu ao chamado dizendo que sua família era a mais pobre da tribo de Manassés e que ele era o menor na casa de seu pai. Deus não escolheu Gideão por sua posição social, riqueza ou influência. Ele o escolheu porque um coração humilde pode ser moldado nas mãos do Senhor. Ainda hoje, Deus continua usando pessoas simples para realizar grandes obras. A terceira lição é que a fé cresce à medida que caminhamos com Deus. No início, Gideão demonstrou insegurança e pediu sinais para confirmar que realmente era Deus quem falava com ele. Embora sua fé fosse pequena, Deus foi paciente e fortaleceu sua confiança. Isso nos mostra que Deus conhece nossas limitações. Ele deseja que a nossa fé amadureça por meio da obediência e da comunhão com Ele. A quarta lição é que antes de vencer as batalhas externas, precisamos vencer as batalhas espirituais. A primeira missão de Gideão não foi enfrentar os midianitas. Deus ordenou que ele destruísse o altar de Baal e levantasse um altar ao Senhor. Israel precisava abandonar a idolatria antes de experimentar a libertação. Da mesma forma, Deus deseja remover de nossa vida tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Ele. A verdadeira vitória começa com uma vida de santidade. A quinta lição que aprendemos é que a vitória pertence ao Senhor e não à força humana. Gideão reuniu 32 mil soldados para enfrentar os midianitas, mas Deus reduziu esse número para apenas 300 homens. Humanamente falando, era impossível vencer um exército tão numeroso como eram os midianitas. Contudo, Deus fez isso para que Israel entendesse que a vitória vinha do Senhor e não da capacidade deles. Quando Deus está à frente, poucos podem vencer muitos. A sexta lição é que a obediência libera o poder de Deus. Os 300 homens obedeceram exatamente às instruções de Gideão. Armados apenas com trombetas, cântaros e tochas,
cercaram o acampamento inimigo. Ao som das trombetas e do grito, pela espada do Senhor e de Gideão, Deus trouxe confusão ao exército dos midianitas, que acabou derrotando a si mesmo. A vitória aconteceu porque houve obediência. A sétima lição é que a humildade deve permanecer mesmo depois das vitórias. Depois da grande conquista, o povo quis fazer Gideão rei. Porém, ele respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará sobre vós. Essa resposta revela que Gideão reconhecia que toda honra pertence somente a Deus. Embora mais tarde Gideão tenha cometido alguns erros, sua resposta naquele momento nos lembra que todo líder deve reconhecer que o verdadeiro rei é o Senhor. Concluindo, eu quero dizer que a vida de Gideão nos ensina que Deus transforma pessoas inseguras em instrumentos poderosos. Fortalece os que confiam nele, exige santidade antes da vitória, honra a obediência e concede vitórias que glorifiquem o seu nome. Se você hoje se sente pequeno, incapaz ou desanimado, lembre-se de Gideão. O mesmo Deus que chamou um homem escondido para libertar uma nação, continua chamando pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Confie no Senhor, obedeça a sua palavra e permita que Ele conduza a sua vida. Nas mãos de Deus, a fraqueza se transforma em força, o medo em coragem e a derrota em vitória. Que Deus nos conceda a fé, a humildade e a obediência de Gideão para que sejamos usados para a glória do seu nome. Deus te abençoe em nome de Jesus.